No Resenha das Paradas de hoje, vou trocar uma ideia sobre o primeiro episódio de O Cavaleiro da Lua, série da Marvel lançada no stream Disney+. Em primeiro lugar, eu queria expressar a minha completa e total indignação com a Disney+, por ter lançado apenas um episódio na primeira semana. Ainda mais que a gente só vê o Cavaleiro da Lua rapidinho no final e nem tem cena pós-crédito. Achei isso de uma murrinhagem sem tamanho. Mas sim, minhas primeiras impressões da série foram positivas. A única coisa que eu não gostei foi ter que esperar tanto para assistir o segundo episódio. Esse vídeo é mais um patrocinado pelo Sinazef Brasília, a quem eu agradeço de coração pelo apoio dado. Lembrando que já está no ar nossa campanha no Apoia-se com brindes maravilhíficos e que o link está aí na descrição, logo abaixo do nosso Pix, por onde você também pode coçar o bolso e nos ajudar para produzir cada vez mais vídeos para vocês. Queria deixar logo meus sinceros parabéns ao Oscar Isaac e ao Ethan Hawke, que estão brocando muito nas interpretações. Principalmente o Isaac, que tem que dar conta de duas personalidades distintas na mesma carcaça, porque o cabra lá tem um transtorno de identidade e é ao mesmo tempo Stephen Grant e Mark Spector. Esse último que vira lá o Cavaleiro da Lua por conta de um acordo feito com Khonshu, deus egípcio da lua e da vingança, que quem dá a voz é o oscarado F. Murray Abraham. O episódio começa com o personagem de Ethan Hawke, Arthur A. Hall, bebendo água, quebrando o copo e botando os cacos dentro da percata para depois enfiar o pé e sair andando. Aquelas ondas de guru indiano que anda em brasa, prego, essas paradas aí. Isso em um primeiro momento dá uma agonia da zorra, mas depois a gente se toca com a série da Marvel. E eles têm dinheiro para comprar lá aquele vidro de açúcar, e aí é só um caso de pé doce mesmo. A partir daí acompanhamos os acontecimentos pelo ponto de vista de Stephen, funcionário de uma loja de presentes em um museu na Inglaterra, onde ficam expostos aquelas paradas lá que eles roubaram do Egito, e ele demonstra um grande conhecimento em egiptologismo. A princípio a gente vê que ele é um caba solitário e submisso, que se relaciona apenas com a mãe por telefone, com o peixe de estimação, que é deficiente físico e só tem uma barbatana, e com o cara lá que ele tem como um amigo, que é uma estátua viva, e parece que só ouve ele porque não tem jeito mesmo. Sofre assédio moral da chefa e até sexual, porque tem uma hora que ela vira pra ele e fala que ele é um mão da porra. E tem um flerte com a guia lá com que ele marca o encontro. E Stephen ainda não tem consciência do seu transtorno de personalidade e acredita possuir algum tipo de distúrbio do sono. Por isso ele se amarra na cama, joga a areia em volta para se levantar, criar pegada, bota lacre na porta e se esforça para não dormir. E nessa de tentar ficar acordado, apaga e a corda cai de uma grama com o maxilar deslocado. O recoloca-o e começa a ouvir uma voz chamando ele de verme e dizendo que ele não deveria estar ali numa grosseria da porra. Aparece uma múmia gigante atrás dele que depois some, que é Khonshu, que deve ser apresentado melhor mais pra frente. E a gente percebe que tá dando algo errado com quem usa o corpo de cada vez e que é a primeira vez que isso acontece porque Stephen não tá entendendo nada. Até porque a voz lá de Khonshu pede pra ele entregar o corpo de volta pra Mark e ele não sabe nem quem é esse. Ele acha um escaravelho de ouro no bolso e percebe que tá de frente pra um castelo. Os cabas começam a meter bala, a voz diz que é pra ele correr e ele dá mola pra uma vila que tem ali perto. Se bate ali com um grupo de seguidores do Guru do Pé Doce, que chega lá, fala umas groselhas e pergunta quem quer ser o primeiro. Um caba chega, ele diz que o sujeito é corajoso por oferecer a alma em julgamento. Pega na mão dele e aí uma tatuagem que ele tem no braço de uma balança começa a se mexer. Depois para e ele diz pro cara que ele é um homem bom. Uma senhora se empolga e diz que quer fazer também. Só que aí a balança fica vermelha. Ela diz que não tá entendendo nada, que ela é uma pessoa boa. Deve ser que nessas tias que começam a frase dizendo: eu sou uma pessoa que não tem preconceito nenhum e toma ele destilar veneno pra cima dos outros. O guru explica que se ela não fez merda, ainda vai fazer e mata a mulher. E eu não entendo porque que as pessoas querem fazer esse teste da balança sabendo das possíveis consequências. Eu, por exemplo, me considero uma pessoa quase boa, mas não é uma zorra dessa não. Sei lá quais são os critérios, mas enfim, achei meio clichê a tatuagem ser uma balança que é símbolo da justiça e tal. Acho que faltou criatividade para trazer uma coisa nova. Podia ser assim, uma mão, que quando a pessoa fosse boa fizesse assim, e quando a pessoa fosse ruim fazia assim. Mas enfim, chega ali um miliciano e fala do roubo. O guru diz uma parada em um idioma aí e o povo se abaixa.
Steve, que não estava ligado ali na brincadeira de morto-vivo, fica em pé. E aí o caba chama ele de mercenário, ele diz que não é não. E dá a ficha completa, onde trabalha, qual é o nome dele, só faltou passar RG e CPF. O guru manda ele devolver os caras velhos e a voz diz que não dê. Ele quer dar, mas a voz controla o corpo dele e não deixa. Os milicianos pegam ele para tomar na tora, ele perde a consciência, corta a cena e quando volta a gente vê a mão dele suja de sangue e os milicianos tudo arrebentado no chão. E como eu disse antes, esse episódio é todo guiado pelo ponto de vista de Steve. E quando ele perde a consciência, a série só volta na retomada. O que vai acontecer em toda a sequência de ação que se segue. Em todos os momentos em que ele se encontra em uma situação limite, apaga e acorda com a parada resolvida. Isso é bacana, porque ao mesmo tempo que nos leva para dentro do drama do personagem, nessa loucura toda, mesmo sem ver a ação, percebemos pelas consequências como o Cavaleiro da Lua casca grossa. No final da sequência de ação, Steven acorda e acha que foi tudo um sonho. Mas aí começam a rolar indícios do contrário. O peixe que está com 2 barbatanas, a mulher da loja que lembra dele do dia anterior, mas ele não se lembra de ter ido. E finalmente o encontro que a mulher não aparece e quando ele liga descobre que quem não foi ele, que estava achando que era sexta e já era domingo. Quando volta para casa, descobre um celular e uma chave escondidos na parede. E assim, como é que esconde as paradas com aquela tábua torta? É quase como se tivesse escrito, é aqui ó. Com esse esmero todo, me impressiona Steve não ter descoberto antes. E outra, se para esconder um celular e uma chave, que são 2 paradas pequenas, ele faz mal feito desse jeito, fica imaginando onde é que o Cavaleiro da Lua está escondendo o cavalo. Ele dá um saque no celular e tem um monte de ligação lá para uma tal de Layla. Ele liga e a mulher tá pirada dizendo que ele sumiu e chama ele de Mark. Ele começa a ouvir a voz de Mark dizendo para ele parar de ser abelhudo e até ver o outro no espelho. Aí a parada fica parecendo um filme de terror, luz piscando, coisa caindo, ele se sai e pega o elevador. O que eu achei estranho, porque se a luz está piscando, o lógico seria descer as escadas para não ficar preso, mas enfim. A parada abre no andar e a múmia gigante com cara de fóssil começa a vir para pegar o elevador. Mas quando vai entrando, quem entra é uma senhora. Quando ela se sai, ele olha para trás e vê a múmia no elevador, apaga e acorda num buzu. Depois de descer no ponto do museu, vê que o guru estava lá dentro. O cabo aborda ele pede ajuda por segurança e descobre que este é discípulo do guru. E depois percebe que outros que estão ali no entorno também são. O que já mete uma atenção bacana na série, tipo aquela lá do pacificador, que aí a gente não sabe em quem confiar, porque qualquer um pode ser o inimigo. O guru explica que ele está a serviço de Amit, uma deusa egípcia, que tinha uma vibe de punir os outros antes mesmo deles errarem. O que não me parece muito didático, até porque assim não ia sobrar um para tirar a primeira pedra. Você já imaginou quantos candidatos ia ter nessa eleição? Mas aí ela foi traída pelos outros deuses e presa. Interessante é ela que pode ver os erros que os outros ainda vai cometer, não conseguir prever isso. O guru acha massa essa ideia errada da deusa e diz que quer o escaravelho, que é dela. Steve pergunta se Arthur vai matar ele e aí o caba já começa a fazer logo o teste da balança. Só que o bicho tá com a energia tão pesada que a balança dá defeito. Aliás, desde o início do episódio que eu vi que esse rapaz estava precisando de uma reza. Rapidinho ali uma rezadeira, pegava um mói de planta, dava uma arrumada nele, as folhas ficavam murchas e ele ficava bom. Mas o guru, que não tem essas manhas, diz que ele tá cheio de carros dentro dele e deixa ele sair correndo. Nisso, Steve tá na escala da noite no museu fechado para fazer inventário e mesmo com tudo isso rolando, fica lá. É gostar muito de um emprego, viu? Podia ter dito que tava com suspeita de Covid e ter ido para casa. Ele ouve uma zoada, sai pelo museu e é perseguido por um bicho que parece um lobisomem. Ouve a voz do guru no alto-falante dizendo que é para entregar os caras velhos que vai ficar de boa. Ele corre, o bicho vai atrás e apesar de feroz, rápido e ágil, Steve consegue escapar e se trancar no banheiro. Pelo espelho, Mark começa a dizer para deixar ele incorporar que ele resolve a bagaça. E nesse momento que a gente vê o quanto é impressionante o trabalho de Oscar Isaac. Apesar dos dois serem idênticos, a gente percebe claramente tratar-se de 2 pessoas distintas. É tipo Ruth e Raquel, sendo que um é o Tonho da Lua. Steve fica meio sem saber se tá alucinando, se não tá, mas acaba convencido a deixar o Egum passar. Aliás, tô desconfiado que essa série é espírita. O bicho entra, rola umas porradas no banheiro e quando a gente vê o Cavaleiro da Lua tá lá quebrando o animal todinho no pau. Ele se vira para a câmera e acaba o episódio. Pois é, nem uma ceninha pós-crédito, casqueagem da porra. Acho que a parada começou bem, expectativa criou, tá prometendo e vamos ver se vai cumprir.
Bom episódio. Recomendo. Não deixe de se inscrever no canal e o resto das paradas. Visite a nossa campanha do Apoia-se, que o link está aí na descrição, e divirta-se. A campanha está barril dobrado. Segue nós lá no Instagram e até o próximo Resenhando as Paradas.